final da apresentação, ele passa todas as bandeiras da América Latina, mostrando que a gente tem só uma América, não é? Então, é a questão da unidade, a unidade, a unidade. E cada vez que o povo chileno tem uma questão aí com o governo, onde sentem a opressão, eles cantam, sai todo mundo nas ruas, eles saem cantando essa música de todos juntos, não é? Pronto, então que nosso querido José se sinta honrado, lembrado, com essa búsqueda constante dele de criar essa latino-americanidade e a gente se conceber, se sentir, se abraçar nesse sonho, não? Da unidade. Muito obrigado. Obrigado, Maristela. A gente pode, com um lanche, como se chama, irmã? Breakfast? Um brunch reforçado. Quem gosta de lanche reforçado. Lanche reforçado. Quem gosta de fruta é bom comer muita, porque tem gripe em todo canto, tem gripe. Mas tem vacina agora, pode Vacina. Já tomei a gripe, ambivalente, Mel e limão. Mel e limão. Ai, o microfone. Só que eu não grito. Meio mel e Mal limão. com painel? Não, ao contrário. Quase um Mônica, com o senhor com a Anísia aí. Tem abraço para a Mônica nas redes, né, Mônica? O ideal era virar mais. Já tem abraço para você Bem nas fraquinho. redes. O Romero mandou um abração pra você, depois eu vou te dar, tá? O Romero? É. Ah, tá bem. Ficou legal, irmão. Ah, eu nem sabia que era Nós já ele. nos abraçamos e nos demos bom dia, né? Não sei se faltou ainda alguém, eu não abracei a jovem. Mas, olha, para mim foi uma alegria muito grande estar aqui. Quando eu vi o Carlos Geraldo, eu olhei Casa dos Sonhos, rapaz. Não usa. Não usa. Não precisa. Quando eu vi o Carlos Geraldo Ficou melhor. escrito Casa dos Sonhos, eu falei, Virgem Maria, meu Deus do céu. Aí eu olhei o horário, 8h30, falei, nossa senhora, eu pensava que era 19 horas e pensava que era por virtual, né? E nessa hora, isso foi 10 minutos antes daquela conferência lá para São Paulo, para o negócio da PUC dos 100 anos, né? Que eles já tinham combinado há muito tempo, e mandavam e-mail e tal, tudo certinho. E daqui não vinha notícia nenhuma, Padre Hermínio. Não, isso é com o Padre Hermínio, isso é não sei o quê. Aí eu fiz uma confusão bem grande, né? Eu falei, meu jeito, eu vou logo ainda à Casa dos Sonhos, né? E aí eu vim. Porque assim, eu viajo de carro. Faz um mês eu fiz uma viagem de ônibus. Fui da Barra para Brasília. São 14 horas. Nossa. Claro que eu adoeci. Claro que eu adoeci. Porque aqueles ares condicionados, eles pensam que a gente é pinguim, sabe? E aí botam um ar geladíssimo e eu não suportei. Cheguei doente lá no Rio de Janeiro. Não adiantou nada uma semana para recuperar. Então, aí, e o carro sai praticamente, agora que a gasolina baixou mais de preço um pouco, né? E aí eu não chegaria se fosse de ônibus, porque aí eu tenho que ir para Quebrando, então vou até Salvador, aí só tem um ônibus por dia, é uma confusão mesmo assim, a Barra é sertão, gente. E o nosso bispo, quando andou na Paraíba, disse, nossa, que maravilha, Paraíba, tudo pertinho, porque o bispo de Guarabira foi visitar ele disse, nossa, ele foi a Santa Fé, e o bispo veio de Guarabira a Santa Fé. E aí Dom Luiz disse assim, nossa, o senhor saiu de madrugada para vir me ver, né, tomar café comigo. Eu disse, não, tem só uma hora que eu saí lá de Guarabira. Uma hora só, e o senhor já chegou aqui. Olha, Dom Luiz, a paróquia mais distante é 1h15, 1h30 de viagem. Aí Dom Luiz disse, pois a minha mais próxima é 1h30.
realmente, olha, a Diocese da Barra, esse jornalzinho ficou esquecido no carro, eu falei, vou aproveitar para distribuir, sabe? Ainda não é o anúncio do novo bispo, não, é o último que foi feito, né? E é sempre nesse formato, a gente bota umas palavras do Papa que incomodam bastante, especialmente os seus colegas, Padre Vancelino, não gostam muito de certas colocações do Papa, né? Mas, então eu vim muito feliz e um pouco organizando as coisas. O Padre Hermínio disse, traços missionários de Comblan, né? Eu acho que eu vou chover no molhado. E depois, assim, aqui eu estou falando com um grupo muito, assim, ilustre, né? Olha, vocês pertencem a tantos grupos interessantes, né? Eu, quando morei 25 anos na Paraíba, eu participei de algum desses grupos, né? Do CEBI, coisas... E outros foram nascendo depois, né? E realmente eu estava me lembrando, né? Padre José realmente foi um fundador de vocês, porque a vinda delas para o Brasil e para o Nordeste foi um pouco por influência de Comblan, né? E a irmã que o conheceu no curso de missiologia em São Paulo, ela nem chegou ela veio, mas não para fazer parte da comunidade. Foi uma história muito bonita, né? Assim. E aí eu disse, não, vamos lá, porque eu acho que eu vou rever muita gente, como eu estou revendo com muita alegria, né, mesmo? Nossa, porque, olha, gente, o sertão não tem nenhum grupo desse tipo, não existe nessas coisas lá. O sertão é assim, carente mesmo. Aqui na Paraíba o sertão já é bem mais privilegiado, porque é tão perto. Nossa Lena não tem lugar para tu lá. A minha diocese, para vocês terem ideia, ela é do tamanho olha, agora eu estou na dúvida, metade de Sergipe é o tamanho da nossa diocese, ou é o dobro, não sei, é imensa. E olha, a prelazia de São Félix ainda é 3 vezes maior. Então, para vocês terem ideia como são remotos esses lugares para fazer atividades e encontros, né? E ainda suscitar. Então, a nossa igreja é muito assim tradicional. Claro, a melhor pastoral é a CPT. Mas a CPT recebe mais pedrada do que flores, né? Porque incomoda, né? Mas, enfim, a gente não tem esses grupos, essa riqueza, essa diversidade. Eu diria o seguinte, vocês aqui são aquele resto de Javé bíblico, mas a gente vê na Bíblia, na história bíblica, que sempre houve essas pessoas. A chama nunca se apagou. O caniço vergado nunca quebrou, porque sempre teve quem o sustentasse, né? Quem sustentasse essa chama. E continua tendo, vocês sabem muito bem, porque assim, o panorama eclesial, a conjuntura eclesial nossa, brasileira, não é das mais favoráveis. Mas eu digo a vocês, se conformem, porque Comblan falava, está aí em alguma das obras dele, que geração de bispos como essa que nós tivemos, uma geração fantástica, né? No Brasil tivemos Dom José, Dom Helder, Dom Paulo, Dom Pedro, Dom Tomás Balduino, né? Enfim, tivemos pessoas fantásticas, né? Dom Helder, nem se fala. Ele disse, e na América Latina também tivemos, né? Um Dom Proanho, aqueles do México, enfim, tivemos pessoas fantásticas. Ele disse, pois é, uma geração dessa, só daqui a 500 ou 1000 anos. Não, o é muito realista, né? Não é pessimismo, mas é realismo. E é o que a gente está vendo. Nós não temos mais um bispo que se destaca em pronunciamento, em posicionamento. Não temos. Temos pessoas até boas, né? Mas assim, pode ser que surja. Eu resto todo dia para aparecer, né? Mas o interessante, agora tem uma coisa que cresceu muito, que Comblan lançou, a ideia da Igreja Povo de Deus. Porque, de certo modo, ele foi o grande mentor dessa ideia. E aquele livro Povo de Deus
é excelente, é perfeito. Tanto o Seminário de Teologia de Fortaleza adotou como livro do currículo, né? Porque é a melhor explanação. E o Vaticano II adotou, porque ele preparou algum material para o Vaticano II, e um desses foi essa questão do povo de Deus. E ele diz, eu não fui para o Concílio Vaticano II, porque na época eu estava no Chile, e eu tinha um colega na docência que queria muito ir. Aí eu disse, então você vai e eu fico. Meu Deus, foi um dos piores bispos que já houve no Chile. Dom Jorge Medina. Nossa. Foi cardeal também. E foi conselheiro de Ratzinger. Infelizmente. E aí, como Blanc diz, é uma das coisas que eu me arrependi, porque eu abri brecha para alguém que realmente se mostrou. Mas ele não foi, mas o conceito, ele era muito amigo do cardeal Sünens, que teve um papel preponderante no Concílio Vaticano II, junto com Dom Helder Câmara. Os dois, Dom Helder era um exímio articulador, assim, nos bastidores. E aí conseguiram, assim, passar algumas coisas também, né? E então essa ideia de povo de Deus. E aí eu digo, olhe, como... Não, obrigada. Irmã Estela disse, a gente tem que se juntar. A gente tem que realmente ter momentos e instâncias onde a gente se encontre, esses grupos, para se fortalecer, para se realimentar, para ver que existimos, entende? E que não estamos sós. Porque são as parcerias que, de fato, como se diz? Nos mantém vivos, né? E a pandemia ajudou muito ao isolamento, à quebra, porque, olha, gente, virtual é informação, mas não tem afeto, não tem... Você entra e sai a hora que quer, não tem compromisso, não tem a ligação, né, que precisa. Então, aí, isso é muito importante. E vocês procurem essa iniciativa, já há anos da jornada teológica, né, os grupos que foram surgindo, né, mas é preciso se juntar, porque eu acredito que aqui tem pessoas que vieram hoje pela primeira vez nesse espaço, não tem? Muita gente, né? Frei Anastácio já andou aqui, ele já ajudou muito, né? Eu digo porque ele é a cara da CPT, Frei Anastácio. Mas é importante, né, se reforçarem, se fortalecerem nas causas mútuas, porque é isso que vai manter vivo. E é como uma água subterrânea, um rio subterrâneo que corre. Quando menos se espera, no maior deserto você encontra a água do rio subterrâneo. E eu comparo que a conservação, a memória de Comblan, e sobretudo não é tanto a memória da pessoa, mas assim do legado que ele deixou, da valorização de uma igreja. Olha, o que o sínodo fala hoje, comunhão, participação e missão, Comblan já falava, quanto tempo atrás. Essa ideia de participação de uma igreja onde todos têm um papel, são funções diferentes, mas ninguém é mais do que o outro. E o Papa reconhece isso, ele diz que a dignidade é conferida pelo batismo, todos são iguais. A ordenação é uma função diferente, mas não é um poder maior, não devia ser, né? Mas isso, meu Deus, o dia que isso acontecer, bom, aí já chegamos no paraíso, né? Mas realmente ele colocava muito essa questão, né, de uma igreja povo de Deus, e eu acho que esse é um dos maiores legados dele, essa experiência de ser povo de Deus. E a gente verifica, eu passei 25 anos aqui na Arquidiocese, e eu agora estou 14 anos lá na Diocese da Barra, no Sertão. E eu vejo um grande crescimento dos leigos. Isso foi... Contudo, apesar de tudo, ou por tudo, mas houve esse crescimento, né?
toda parte. Geral. Mesmo lá no sertão, sabe? A consciência. E o Comblan ainda estava vivo, ele dizia, claro que mudou muito o mundo dos leigos, por quê? Antigamente, quem é que tinha estudo e formação? O clero e os religiosos. Uai, as maiores personalidades aqui da Paraíba mesmo foram todos seminaristas. Governador e tudo foi seminarista, não foi? Não do seminário que Dom José abriu depois, não. Antes de Dom Luiz Gonzaga, que era o reitor aqui no Centro-Mar. Todos, José Loureiro, esse povo todo que foi secretário de Educação e tudo aí, a maioria passou pelo seminário daquela geração, né? Que agora já está desaparecendo. Mas, então, o povo, e aí eu digo, o povo, os pobres e os remediados, funcionários, comerciantes, não tinham quase muito acesso à educação, à formação, a conhecimento, a tudo. Mas isso mudou, me mudou muito. Mudou, eu acredito, não só o fator internet, que colocou todo mundo, tem acesso a tudo, você pode descobrir e pesquisar tudo, mas a própria política pública de educação, sabe? A partir do governo Lula, mas eu acho que também, já um pouco antes, ainda em Fernando Henrique, já começou a se ter uma preocupação maior com a educação, até por uma reivindicação social de educação e saúde, né? E o governo Lula desenvolveu, Dilma queria dar uma grande prioridade, mas, como ela até dizia, ela fez um discurso muito forte de posse com a questão de educação e saúde. Ela vai ser difícil. E de fato foi. Porque no Chile, o presidente Allende foi deposto por causa da educação. Porque ele instituiu uma educação fantástica. Na verdade, a educação, a formação é o ponto-chave de uma sociedade. E é por ela que você transforma a sociedade, né? Porque na medida que as pessoas despertam, acordam, adquirem a consciência, têm a autoestima, conhecem a sua dignidade, elas não engolem mais qualquer coisa. Elas começam a ter um espírito crítico, a julgar e etc e tal. Então, o Comblan dizia isso. E quando a Dilma carregou na questão da educação, pronto. Aí ele disse, ela está amarrando a corda no pescoço. E sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. Mas só que é aquela história, a luta de Golias e Davi. E nós cristãos, temos que ter essa convicção interna de que nós podemos derrotar o Golias. É um processo longo, lento, mas a gente sempre tem vitória, se a gente for olhar, né? Então, eu acho que é importante. Bom, eu vou falar alguns traços, começando assim, de traços pessoais, por exemplo. Comblan, ele vem de uma família simples, que era originária do campo, mas se estabeleceu na cidade. O pai dele era funcionário público do Ministério das Colônias. E na época a Europa tinha muitas colônias na África, né? Essa história é um pouco triste. E assim, vejam só, o pai dele era funcionário gabaritado do Ministério das Colônias e nunca botou o pé numa colônia africana. Quer dizer, essas coisas acontecem em toda parte do mundo. E Comblan que comenta isso, né? Mas, então, era uma família remediada, simples, estava no meio do ano. Passaram muita fome na Europa, houve muita fome, mas ele disse que a família dele teve muita sorte, porque, como era originária do campo, os parentes do campo vinham trazer as cestas com produtos do campo, e isso manteve um certo nível de alimentação deles, né? Mas então era uma família simples. Aí ele, quando estudou, ele começou
quando foi para o seminário, botaram ele para estudar ciências naturais. E ele agradece começa 2 anos ele estudou ciências naturais, e não foi filosofia e nem teologia. Primeiro foi isso. E depois foi a filosofia, depois a teologia, depois o doutorado. No total foram 10 anos de formação. Mas ele disse, graças a Deus, eu comecei pelas ciências naturais, porque isso abriu o meu olhar para as realidades do mundo, e não só dentro da teologia, filosofia. E graças a Deus, no livro póstumo tem essa fala dele, eu estudei teologia do norte, de Bruxelas, de Louvain, porque não é a teologia romana. Todos os que estudaram, sacerdotes que foram para Roma, mas a teologia romana é uma. A teologia dos países saxônicos já era outra. A partir do problema com Lutero, a própria Alemanha, ela seguiu outro caminho teológico. Dali são também Leonardo Boff, Clodovis Boff, estudaram na Alemanha. Mas quem estudou em Roma teve muito. Gustavo Gutierrez estudou em Louvain. Esses todos nossos teólogos da tal libertação, eles estudaram nos cursos de teologia do norte, né? O sul era latino-romano. E a França, mais ou menos, porque aí surgiu Teilhard de Chardin, que inclusive foi proibido, seus livros eram proibidos, né? Mas já ficou numa busca de uma coisa diferente também. E ele disse, graças a Deus. E aí eu perguntei para ele fez a tese dele em Bíblia, o povo do CEBI aí. Mas ele disse, eu vou estudar a Bíblia, e aí pegou o assunto da tese dele, ele nunca mostra, porque ele achou assim, ele fez porque ele se apaixonou pelo professor de Bíblia, que era uma sumidade, foi assessor do Vaticano II, e que era um homem simples, chegava de bicicleta, sabe, acessível. Ele ficou muito impressionado pelo testemunho desse professor dele. Então ele decidiu fazer Bíblia, e também ele disse, eu vou fazer Bíblia, me especializar, mas eu nunca vou ser um biblista. Eu vou fazer Bíblia porque a Bíblia é o fundamento de tudo. E de fato é. Então ele fez a tese dele em liturgia no Apocalipse. Porque aí tem que pegar um tema específico bíblico, ele pegou liturgia no Apocalipse. Mas não tem, assim, eu diria quase nada a ver mesmo. E daí que ele foi desenvolvendo a teologia sempre baseada na Bíblia. Quem lê livros dele percebe sempre a referência bíblica, a fundamentação. E quando Leonardo Boff foi penalizado, Ivone Gebara foi penalizado pelo Vaticano, muita gente perguntou, mas e Comblan? Ninguém pega Comblan? Aí um amigo dele, que veio com ele para o Brasil e depois se tornou assessor lá do setor de família do Vaticano, disse, Comblan tem um processo dessa altura de papel contra você. Mas eles não conseguem, por causa que tudo seu é fundamentado na Bíblia. Então eles teriam que processar a Bíblia. Então, sabe? Eles nunca conseguiram, né? E tem aquela história famosa, né, com Dom Helder, que quando Dom Helder colocou ele como professor no Serene 2, o núncio mandou uma carta dizendo, olha, o senhor tem um herege aí na universidade, como o senhor faz isso no curso de teologia? Aí Dom Helder, saudosa memória, um herege? Não, eu não estou sabendo, por favor, o senhor podia me... Aí ele disse, né, o padre José Comblan, ele disse, mas ele é heresia? Eu não estou percebendo as heresias. Olha, Núncio, o senhor me faça um favor, o senhor me manda por escrito, assim, as heresias dele, porque isso é muito sério, eu tenho que tomar uma providência. Mas eu não consigo ver, então o senhor me ajuda, faça isso. Aí o Núncio, né, resistiu um pouco. Tá bom, em quanto tempo o senhor me manda isso? Aí o Núncio disse, daqui a 6 meses. Tá bom, passou 6 meses, nada, 7, nada, 8, nada. Aí o Dom Helder
disse, entrou em contato com o Núncio e disse, olha, senhor Núncio, eu estou aguardando, porque aqui, se eu tenho um herege, ai, eu não consegui, espera mais um mês. Depois de um mês, lá foi Dom Helder de novo. Aí o Núncio disse assim, olha, Dom Helder, é o seguinte, vamos dizer que é um ar de heresia. Um ar de heresia. Aí Dom Helder disse, olha, Monsenhor, o senhor me desculpe, mas eu não posso fazer nada contra o ar. Então, eu vou mantê-lo, porque eu não tenho, o que eu vou fazer contra o ar? Então aí pronto, né, acabou a polêmica, mas então sempre foi assim, não se conseguia pegar com Blanc. E no livro, eu acho que até no Povo de Deus, quando ele começa falando Papa Leão XIII, não sei o que, falou isso assim, e a partir disso ele começa a desenvolver o conceito, ele nunca diz, como o Leonardo foi infeliz, ele disse a igreja é autoritária, papapá, ele foi direto assim. Já o Comblan, ele pega uma citação que ele descobre na biblioteca dele e desenvolve para fulano, disse isso assim. Pensando bem, né? Quem sabe, ele tem razão e vai e pronto. Então, sabe, ele a maneira do Comblan foi muito estratégica sempre, né? E aí eu perguntei, Comblan, como é que você descobriu a questão dos pobres? Porque realmente um traço dele é a fidelidade aos pobres. E, assim, esse engajamento no mundo dos pobres, né? A valorização do pobre. E ele dizia, o pobre é o centro do evangelho. O pobre é o preferido de Deus, sim. Isso está muito claro na Bíblia, do início ao fim. Porque sempre se trata da libertação dos pobres. Sempre. E as falas de Jesus nos caminhos, e tudo, sempre, é muito claro, né? Essa é a predileção, mas se Deus veio para levantar, para salvar, quem é que precisa ser levantado? Né? Quem é que precisa ser? Aí eu perguntei, onde você descobriu isso? Porque na sua Bélgica, pelo que você conta, teve pobreza, mas enfim, assim, a questão social. Aí ele disse que o que ajudou muito a ele e foi decisivo foi um autor austríaco, Friedrich Herr. Não sei se Padre Hermínio já ouviu falar. Friedrich Herr. E tem 2 livros. Eu me lembro o nome. A Europa, a Mãe das Revoluções. Mas é em alemão, sabe? Ele leu esses livros. E esse cara faz uma análise marxista da sociedade, né? Na questão das classes, começa naquele tempo. Então, Comblan, isso chamou logo a atenção. E por isso que Comblan, muitos diziam, ele era um marxista, não sei o que, bababá, né? O Celan, inclusive, imagina, alguém já ouviu falar de um presidente do Celan, Lopes Trujillo, né? Foi terrível, desmontou o Celan de Dom Helder e Dom Aloísio, né? A Conferência Latino-Americana dos Bispos. E esse Dom Lopes Trujillo, eu acho que foi igual ao Dom Aldo aqui, sabe? Mal comparando, mas para ter uma ideia. Mas acredita que esse homem convidou Comblan para um seminário do Celan sobre marxismo e cristianismo. E tem nos arquivos da Unicap, está lá o cartão do Dom Afonso dizendo: você é a maior autoridade no assunto para nos ajudar a refletir. Então, nesses 2 primeiros anos, o Comblan era bem quisto e foi chamado, mas bastou ir que pronto. Aí, sabe, o Comblan destrinchou as coisas, mas mostrando, claro. E quando ele escreveu o documento que levou ele à expulsão de Recife, né, que eu acho que muitos já tiveram acesso, que foi o preparatório de Medellín, que Dom Helder encomendou, ele faz uma análise conjuntural da sociedade e, ao mesmo tempo, ele aplica essa análise à igreja.
tudo que ele fala da sociedade, a centralização do governo, autoritarismo, etc., ele mostra dentro da igreja, né? Ah, claro, isso também irritou bastante, né? Então, essa maneira dele analisar as coisas, ele era muito lúcido. E ele disse que aprendeu, foi esse autor que despertou ele que nós vivemos numa sociedade de classe. Então, quando ele veio para o Brasil, foi para Campinas, pensando que ia dar aula na PUC, mas o reitor ficou com medo dele e dos outros dois e não quis. E o reitor era muito poderoso, mandava até no bispo, então o bispo teve que recolher suas tropas e botou os 3 no seminário menor de Campinas. Eles vieram como missionários. Missionário vem com espírito de serviço, de doação, de entrega, sabe? E eles acolheram, né? Isso. Passaram 4 anos, mais 4 anos. Só que eles não perderam tempo. Imagina dar aula para seminário menor. O Comblan mesmo dava aula de física e ciências sociais, ciências naturais. O outro dava aula de francês, imagina. Aí e o outro dava de biologia, o terceiro, e eram doutores, né? Mas eles então viajaram pelo Brasil e pela América Latina. Eles faziam contato onde tinha um padre belga e lá iam eles, porque aí tinha acolhida, hospedagem, foram por todos os países, né? Eles viajaram para o Nordeste, eles vieram de trem de São Paulo, sabe? E para conhecer mesmo, sabe? Foram ao Juazeiro do Padre Cícero, ó, isso em 1960, nesses anos. E eles tinham sede de conhecer mesmo a vida do povo. E para isso eles iam, eles andavam e andaram muito. Eles também frequentaram alguns congressos pelo Brasil, porque, imagina, tinha muito tempo. E os dominicanos de São Paulo convidaram o Comblan para dar aula para os dominicanos, e Frei Beto foi aluno dele, né? E Frei Beto disse, tem um cartão de Frei Beto onde ele escreveu, você foi meu mestre na opção pelos pobres, né? E depois também ele foi assistente, logo quando ele chegou, tinha a Joque em Campinas, e aí alguém da Joque descobriu que ele era belga e disse, nossa, ele é belga igual o fundador da Joque, quem é o? Carden. É Carden. Ele é belga, então ele deve entender de Carden, mas ele nunca tinha encontrado Carden. Mas mesmo assim ele foi chamado a ser assistente da Joque em Campinas. E isso ajudou ele a perceber que aquela teoria que ele leu em Friedrich Herr, ele viu na prática, porque ele ouvia, acompanhava atentamente, semanalmente as reuniões, ele estava presente, né, lá. Então, isso ajudou muito a ele se encarnar na realidade. Bom, aí eu digo, colocada essa questão de uma opção muito firme pelo pobre, ele viu isso a partir do estudo da Bíblia, das leituras e assim, né, da sensibilidade humana dele. Ele tinha uma mística muito forte. Ele tinha uma mística, embora não fosse assim um espiritual, como a gente diz, fulano é um... Mas ele realmente tinha. E olha, eu achei, Padre Hermínio, o diário dele espiritual do tempo do seminário. Mas eu ainda não tive tempo suficiente para ler, porque é manuscrito todo dia. Mas por acaso eu abri assim em alguma página e fui ler, está lá escrito: me comprometo a rezar o terço diariamente. Diário do seminário? Do seminário maior dele, não, quando ele era seminarista na Bélgica. Está escrito em quê? E ele escreveu em francês. Ele disse, rezar o texto, porque assim, a fé a gente cultiva. Todo mundo no batismo recebe a sementinha igual. Agora, uns cultivam mais, outros cultivam menos. E a prática para cultivar a fé, cada um vai descobrindo a sua. É reza, é novena, é terço, é leitura da Bíblia, é reflexão. Cada um vai vendo o seu jeito. A gente nunca chegou lá para ver ele desfiando o terço, ele ajoelhado na capela, essas coisas. Mas a gente sentia nele que Jesus Cristo era uma pessoa viva.
que o Espírito Santo era vivo. Eu brincava com ele e dizia, você que tem parte com o Espírito Santo, me diga isso assim, assim. Eu dizia direto a ele, porque a gente percebia assim a Santíssima Trindade não era assim um mistério de fé, mas eram pessoas vivas na vida dele que conduziam, né, inclusive o itinerário de vida dele. Então ele cultivava isso. E é interessante, quando ele morreu, lá em Simões Filho, dentro da bolsa de viagem dele estava o terço. O terço estava lá. Imagina, 88 anos, 88 anos, né? E o seminário, ele tinha o quê? 20 anos, imagina. E era o terço, eu sabia que ele tinha esse terço, que ele já me mostrou muitas vezes, que era da mãe dele. Quando ele veio embora, a mãe dele deu o terço dela para ele, né? Você vê, interessante. Então, ele era de uma mística simples. Esses dias, conversei com o Luiz Barros, que muitos conhecem, né? Luiz Barros é bastante místico. E ele agora está em Juazeiro do Norte, é a terra dele, desde janeiro. E ele foi morar num conjunto, Minha Casa Minha Vida, onde moram 900 famílias. Tem 2 anos e alguns meses de existência desse Minha Casa Minha Vida, sabe? Um pouco mais. Nunca o padre da paróquia visitou esse conjunto. Nunca. Mas ele foi morar lá. E ele foi morar, ele não se identificou. Ele conseguiu uma pessoa, porque a família dele conheceu uma pessoa que tinha um apartamento lá, mas que não era muito distante, não tem ônibus coletivo ainda, só tem van. E ela tem uma filha que precisava de atendimento médico diário, então ela acabou mudando, alugando ou vendendo, né, através do irmão dele. E aí uma senhora disse, você parece que é muito católico. Ele disse, eu sou católico. Aqui era muito bom, precisava ter um grupo de catequese de criança. E o que é catequese? Sabe? Ele realmente não se identificou, né? Para conhecer o povo. Então tem os prédios são de 4 andares, 4 apartamentos por andar. E ele identificou, né, o meio do conjunto, porque é uma rua, 30 prédios de um lado, 30 do outro. O meio é da pesada, das drogas, do tráfico, né? Ele mora no final. O final é mais ou menos, é melhor, tem gente até que tem carro, etc e tal, tudo, sabe? E aí ele foi convivendo, conhecendo, percebendo as pessoas, né? De vez em quando andava sempre, atravessava para pegar a van lá na frente, embora a van parasse no último prédio, para ter contato e perceber. E aí, agora no mês de maio, o que ele inventou? Ele que chamou essa que falou da catequese, disse, a senhora é muito católica, vamos rezar o terço? Mas aí nisso, no final de abril, no final de março, o padre chamou ele na paróquia e apresentou ele como missionário. Só que a paróquia fica a 6 quilômetros e ele disse na apresentação que realmente ele não ia ter papel nenhum na paróquia, porque a paróquia ficava muito longe e só tinha transporte para ir, não tinha para voltar, porque a última van é às 6 horas da tarde, depois não tem mais transporte. Aí, tudo bem, o padre concordou, ele disse, minha atividade que eu for desenvolver vai ser lá. Aí ele convidou essa senhora para rezar o terço. E disse, convide umas amigas suas. Aí, pronto, rezaram o terço lá na salinha do apartamento dele. E daí, mas ele enfeitou, né, o terço, fez um terço assim, botou intenção, sabe, né? Um terço assim, seco. Daí, no final ele perguntou, muito bem, vocês querem ter de novo? Aí logo uma mulher disse, não pode ser na minha casa? Aí ele disse, pode, você convide suas vizinhas. E aí, menino, um mês inteiro foi reza do terço e ele andou esse conjunto para cima e para baixo, o povo chamando, sabe? Quer dizer, foi uma forma muito estratégica de conhecer. Se você pensar bem, a gente insiste muito, viu, professor Glória, no negócio dos círculos bíblicos. Mas eu estou percebendo lá na minha realidade, isso ainda é muito difícil para o povo que não teve nada. E eles não vão porque ficam morrendo de vergonha de ter que... Porque a gente fala, diga, o que você achou? O
E você, o que vai dizer? E eles morrem de vergonha. Daí que o povo não vai. Claro que não vai. É uma coisa pesada para eles, né? Então, eu achei realmente muito estratégico. E o Komlan era dessas coisas muito simples, porque ele andava no meio do povo. Ele andava no meio do povo. Ele conhecia, ele ouvia. Então, eu digo, a mística dele se alimentava muito no olhar. Esse olhar dele aí, ele era um homem tímido. Geralmente, então, os tímidos olham muito, escutam muito, né? É um mecanismo até de defesa. E aí ele olhava, ele via tudo. Ele via cada coisa, mas é até engraçado. Olha, uma vez viajando na estrada, a gente estava atrás de um caminhão boiadeiro. De repente ele vira e diz: será que os bois sabem para onde estão indo? Segundo o trigueirinho, os bois sabem que estão Pois indo. é. Entende? Mas olha, é interessante, ele saía com cada comentário, ele tinha que caminhar, o médico mandou ele caminhar 1 hora por dia, ele caminhava na orla de João Pessoa, ou então até, olha, nós conhecemos todas as praias, até a última de Pitimbu, na divisa, porque a gente ia, mesmo que andasse 40 minutos para chegar, a gente saía 5 horas da manhã e ia caminhar na praia, deserta muitas vezes, né? Agora ele não botava o pé na água, mas caminhava, né? De vez em quando eu dizia, não, hoje eu vou tomar um banho. Não é possível que eu vou caminhar na praia e não vou tomar um banho. Aí ele sentava lá no cantinho, pacientemente aguardava. Eu disse, reza porque não tem ninguém para não acontecer nada comigo. Mas ele andava na orla de Tambaú, por exemplo, ele dizia, esse pessoal todo passeando seus cachorros, estão pensando que estão levando seus cachorros para passear. Mas, na verdade, é o cachorro que passeia o dono. Porque o cachorro puxa para cá, puxa para lá, para aqui, para ali, e o dono vai acompanhando o cachorro, né? Quer dizer, ele observava, e ele observava assim, até como essas coisas mais simples da vida, né? Ele, quando escrevia, de vez em quando de repente eu chegava, ele estava lá engomando a camisa dele. Disse, que é isso, padre? Deixa que eu faço isso, você tem tanta coisa para fazer. Ele disse, não, mas eu preciso fazer algumas coisas manuais para assentar as ideias. Aí ele saía, andava, né? Ele também ia andar no bairro. Um dia ele sumiu lá na Barra, meu Deus do céu, saiu, foi andar lá no bairro mais era o BNH antigo, sabe? Mais pobre. Foi andar, assim, sabe? Ele fazia muito isso, né? E ele andava, parava, olhava, né? E ninguém atacava esse homem manso, né? Esse jeitinho dele, sabe? Assim. Ele fazia muito isso, porque ele disse, como é que eu vou escrever qualquer assunto teológico se eu não conhecer? De vez em quando eu saía para fazer as compras, ele dizia, eu vou junto. Falei, mas se você não tem muita coisa para fazer, não, mas eu tenho que saber a realidade, a vida, os preços das coisas, eu tenho que olhar. Porque como é que eu vou escrever se eu não conhecer a vida, a realidade? De vez em quando ele saía, pegava o ônibus lá em Bahia, sabe? Eu morria de medo por causa daqueles degraus, ia para a cidade, ia para João Pessoa, era desse jeito, Quando ele ficou doente com hepatite, ele ficou lá em casa, na minha casa em Tibiri. E depois Dom José disse assim, Anastácio convidou ele para o convento. Aí ele disse, mas eu vou ficar no convento? Não, eu vou ficar muito isolado aqui. Você sai para trabalhar, os seus vizinhos vêm o tempo todo, traz um chá, traz um negócio, traz uma coisa, isso é bom para hepatite. Imagina se eu vou ficar lá fechado no convento. Eu vou ficar isolado, não. Depois Dom José disse que foi o melhor lugar dele ter ficado, realmente foi lá, sabe, em Tibiri. E realmente, o povo começou a fazer, sabendo que era um padre, né, começou a ir lá, e ele nunca ficou deitado. 6 horas da manhã ele estava em pé, de barba feita, todo vestido. Falei, você vai aonde? Não, mas eu vou ficar arrumado, né? E escreveu 2 livros naquele tempo, né? O médico disse, olha, o senhor não pode fazer esforço físico, mas escrever pode.
Então, ele ficava lá na máquina dele, pronto, né? E os vizinhos cuidavam, porque eu trabalhava na diocese, né? Passava metade do dia fora. Olha, a gente não tinha carro. E ele tinha que fazer o exame das coisas do fígado 2 vezes por semana, um exame de sangue. A gente ia de ônibus. Sempre. Apesar de não poder fazer esforço, mas como era uma vez, era o jeito de ir de ônibus, né? Alguma vez, do Tibiri, nunca pegamos um táxi, mas a gente pegava talvez da cidade, né? De João Pessoa, quando chegava para ir no consultório, quando ainda tinha consulta, que era semanal também. Mas era assim, ele fazia questão de estar no meio. E aí eu conheci Comblan, assim, na fala dele, em Curitiba, quando eu morava lá, antes de vir para Paraíba, houve uma semana teológica e convidaram Comblan. Quem convidou foi o grupo de jesuítas que estava estudando no seminário, porque os jesuítas foram proibidos de ir para Brasília, então cada província recolheu de volta os seus juniores e eles estavam estudando lá e organizaram a Semana Teológica com Comblan. Comblan, claro, sempre no jeito dele, e teve uma questão muito séria. Eu participava da Pastoral Operária junto com Gilberto Carvalho, era da Pastoral Operária lá de Curitiba. Ele tinha sido palotino, tinha saído, não era mais seminarista, né? E a gente fazia um boletim quinzenal e a gente ia distribuir na porta das fábricas, porque tinha denúncias sobre questão do trato dos operários, né? Então a gente ia no final dos turnos, 3 turnos a gente ia distribuir, né? E nessa edição teve uma denúncia sobre aqueles biscoitos Todeschini. E essa fábrica, ela doava biscoito para todas as casas religiosas e os padres para o ano todo. Quando houve essa denúncia dessa fábrica, menino, o bispo virou uma fera, né? Claro. Imagina, vai acabar o biscoito. E suspendeu o jornalzinho. Isso foi no mês que o Comblan vinha. Então, claro, isso foi submetido à análise do Comblan, né? E o Comblan fez a análise. Olha, quem é o bispo, Dom Pedro? Quem é o bispo auxiliar? Porque aí os seminaristas disseram assim: Dom Pedro, a gente sabe, ele não entende muito dessas coisas, mas Dom Albano Cavalim, ele é inteligente e ele tem capacidade de entender essa questão da opressão e da exploração do trabalhador, etc. Aí ele disse: quem é Dom Albano Cavalim? Ele nasceu aonde? Quem é a família dele? Com quem ele estudou? Com quem ele brincou na rua? Quem foram os amiguinhos dele? Ah, hoje são os industriais, os donos dos maiores comércios, enfim, são as pessoas mais da elite da cidade. Então, ele nunca vai trair os companheiros de infância. Nunca, não esperem nenhuma posição dele, porque ele vai ser sempre um aliado. Isso está assim naquela primeira relação afetiva. Então não esperem, né? Eu sei que depois dessa semana teológica, o bispo proibiu os seminaristas de escolherem assessor para a semana teológica sem passar pelo crivo dos bispos, né? Mas foi assim, e foi lá que eu conheci ele. Aí ele fez uma palestra dizendo assim, ele sempre frisava a questão dos pobres. Quando é preciso conhecer o mundo dos pobres, e a gente não conhece na teoria, a gente conhece vivenciando. Se você tiver que pegar um transporte, pegue o transporte dos pobres. E nós conhecemos pessoas que fizeram isso. O Comblan mesmo, um dia eu vejo o Comblan indo de Itabaiana para Mogeiro, que era muito difícil o transporte, né? Vocês sabem, numa caminhonete de feira, em cima do saco das verduras, junto com outras pessoas. Quando eu cheguei lá, olhei o Comblan lá, vinha com chapéu na cabeça de palha, sabe? Então, ele fazia isso. Mas nós tivemos um padre em Bahia, José Pedro, era um jesuíta. Ele decidiu não ter carro, andar só de bicicleta e coletivo, porque era a forma que ele
tinha de contato com o povo. Aí o padre Hernando, que depois cuidou um tempo, também decidiu ficar sem carro, mas ficou só lá um tempo. Depois ele acabou tendo um carro. Porque eles diziam assim, tanto o Hernando quanto o Zé Pedro diziam assim, porque com a bicicleta, toda esquina eu paro, eu cumprimento, eu converso, as pessoas falam comigo. Quando se passa de carro, no máximo é uma buzinada, oi, mas não tem, né? Então, realmente, e o Comblan dizia, naqueles idos, se tiver que escolher um transporte, escolha o do pobre, para conhecer. Se você sair de casa para ir fazer uma visita, escolha o pior caminho. Porque a nossa tendência, não, vamos pelo asfalto, vamos pelo caminho, pela calçada. Não, pega aquele caminho do mato. Se você for... Ele deu 5 critérios nessa linha. Eu não me lembro exatamente dos outros, mas muito nessa linha, sabe? É assim que se vai conhecer o mundo que você vai trabalhar com ele. E as irmãs fizeram isso aqui quando vieram visitar. Já conheci um pouco, né? Essas crianças que iam lá, né? E a gente visitou. Você lembra uma noite? E o povo dizia, tome cuidado, é perigoso. Ali tem maconheiro, ali tem bandido, né? Porque essa invasão daqui, né? E muitas vezes é assim. Tibiri, muitas vezes eu também vivi isso, né? Foi assassinada a mulher que voltava do trabalho 7 horas da noite. No dia seguinte a gente tinha uma reunião lá no loteamento que passava nesse caminho. E o pessoal disse, mas vocês são doidas. Eu disse, olha, mataram ontem e não vão matar hoje, né? Para deixar que a gente tenha a proteção de Deus e não vai acontecer nada. E a gente andava, viu? A gente andava naqueles loteamentos a pé, sempre, nunca houve nada, né? Mas é interessante isso. E a irmã, né, a irmã Albertina sabe que é assim. As irmãs inseridas viveram essas realidades, Tânia, né? A questão da CPT, imagina se fosse ter medo quando os capangas apareciam arrodeando, quando se ia nos acampamentos, essas coisas, né? Quer dizer, agora, a gente só sabe o que é isso estando junto, estando lá. Isso não acontece virtual, não tem jeito. Tem que ser presença mesmo, sabe? A guerra das gangues aqui, né? Quando mataram aqueles meninos, né? Já pensou? Entende? Mas é só estando dentro que se sabe. É só estando dentro dos conflitos, dentro das lutas, lá dentro. Porque de fora, a nossa visão é outra. Eu fui ao Rio de Janeiro em maio, porque minha irmã se mudou para lá e insistiu tanto para eu fui. Aí o povo da Barra, Virgem Maria, você vai para o Rio de Janeiro? Ave Maria, é perigoso demais, porque o que a televisão mostra, né? Só desgraça. E o baiano, ele não vai para o Rio de Janeiro igual o paraibano. O baiano vai para São Paulo, né? O paraibano vai para o Rio. Ali você encontra paraibano em todo lugar, porteiro, motorista, vendedor de coco, tudo, sabe? Mas, olha, a minha irmã, o apartamento dela é na entrada do Pavãozinho. Bem na entrada mesmo, sabe? E eu ainda parei para perguntar, e a gente pode... Perguntei lá um negão, aí, a gente pode subir lá? Eles podem. Agora, evite andar nos becos, porque nos becos você vai encontrar muito cabra armado, sabe? Aí, entende? E porque tem até capela lá em cima. E ela, domingo, teve missa na capela, né? Você vê assim. Mas quando a gente mergulha na realidade, a gente enxerga de outra maneira. E quando a realidade é muito estigmatizada, é muito, assim, mostrada, cheia de preconceitos, né? E é um objetivo do capital criar uma população amedrontada. Porque um povo com medo é um povo inerte, né? Mas a gente percebe que o povo da luta já venceu esse medo. Tá aí os povos indígenas dando show de bola aí, sabe? E desafiando mesmo, né? E quanto tempo o pessoal da terra, da CPT, do MST... ninguém segura, o povo vai mesmo, sabe? Então, isso é importante, esse mergulho na realidade, essa presença, você só vai ver de dentro, né?
E uma coisa assim também que Comblan colocava. Nós sabemos, é estar a caminho, sempre a caminho. E a gente está sempre andando, sempre em movimento, né? Eu disse, meu Deus, aqui tem gente que participa de 3, 4 grupos, como dá conta, né? Mas é assim, é estar a caminho, estar a caminho, né? E aí ele fazia muito paralelo, quem está estudando o livro A Caminho, né, vê muito bem, e também o paralelo é o caminho de Jesus, né? Então, a preocupação dele como missionário sempre foi mostrar o caminho de Jesus, mas ajudar as pessoas a entrar nesse caminho, a perseverar nesse caminho, a seguir esse caminho, né? E por isso que ele também passou a se preocupar muito com os leigos, porque eles não tinham nenhuma formação. O clero tinha 6 anos, os religiosos tinham nas suas congregações, e os leigos, nada. E aí a igreja queria que os leigos assumissem tantas tarefas e papéis, mas na verdade como executivos, não como protagonistas, né? E isso é a questão da igreja Povo de Deus, que os leigos sejam protagonistas. E hoje a gente vê o Papa Francisco falando tudo isso, falando mesmo, e falando com força. Tem uma carta do Papa Francisco para o presidente do CELAM dizendo: os sacerdotes devem servir os leigos, porque quem está mergulhado no mundo são os leigos, eles que vão levar a evangelização até os confins, né? Mas é muito interessante essa questão. Agora, é aquele negócio, né? Você lê mesmo, deve saber, há muita resistência com o Comblan, né? Claro, Comblan falar certas coisas é uma coisa. Agora, o Papa Francisco falar é outra coisa. Claro, entende? Agora o Papa Francisco também já tem muitas resistências, muitas, né? Mas ele está lá firme. E está trocando os bispos, trocando os presidentes de conferência e tirando do bolso os nomes, né? Ele não segue as sugestões. A Espanha agora, como o arcebispo de Madrid, sem levar em conta nenhuma das indicações, né? Então, e ele faz isso e pronto, acabou. É o de Buenos Aires também, que é o segundo sucessor dele, né? Tomara que aconteça por aqui também. Agora, pois é, aqui tem um conselheiro muito ruim do Brasil, que não sabe. Agora, tem uma coisa, ele trocou o chefe lá, como é que chama, o prefeito da congregação dos bispos. Ele aposentou o anterior, faltava 1 ano e meio para completar a idade, mas o Papa deu a aposentadoria para ele e botou um outro excelente, que está desde janeiro, né? Vamos ver se... Claro que ele não vai conseguir conhecer, sobretudo, candidatos para ser bispo, né? É difícil, mas a gente acha, né? E teve... O Dom Adriano mesmo me disse, o Papa está levando mais em conta as questões... Por exemplo, se vocês observarem, estão sendo nomeados bispos de culturas mais próximas. Por exemplo, para a Bahia, estão procurando baiano, porque veio parar um cara de baiano aqui na Paraíba, né? Agora não vem mais, eu espero, né? E assim por diante. Nomeava estrangeiro, mas só que eu vou dizer, muitos dos bispos que vieram missionários foram verdadeiros pastores. Porque o espírito missionário... Esse espírito de entrega, de serviço, de generosidade, de cuidado com o povo. O grande problema, esses dias eu ouvi um padre dizendo lá na Bahia, olha gente, eu sou padre porque foi o melhor meio de vida que eu encontrei, que me garante até o fim da vida. Agora, claro, eu procuro fazer o melhor possível. Mas não é vocação, é meio de vida. Já pensou que coisa? Parece que por aí tem mais desses exemplos, né? Mas isso eu ouvi, eu fiquei abismada. Aqui estava comigo, falei, não acredito, mas não é possível. Esse talvez só tenha coragem de dizer. Tá vendo? Então, gente, isso é terrível, né?
Daí eu digo a vocês, olha, a Igreja de Jesus Cristo vai continuar na medida que leigos como nós, abraçarmos o projeto de Jesus Cristo. E ela vai continuar, porque é o Espírito que conduz. E a gente está vendo que o Espírito Santo está conseguindo quebrar as gaiolas em certos momentos. Está quebrando, sabe? Apesar das resistências, dos protestos. Agora, o Comblan tem um livro, O Novo Amanhecer da Igreja. Muito fininho, né? Você conhece. Ele escreveu esse livro antes do cardeal Ratzinger ser papa, né? E aí veio o Ratzinger. Eu me lembro. Nós recebemos essa notícia no aeroporto de Recife, chegando de El Salvador. Gente, o Comblan quase desmaiava, sabe, lá no aeroporto, entrando no táxi, né? Ele disse, não é possível, meu Deus do céu, que tragédia, sabe? Ele disse. Então, ele... Este livro, Novo Amanhecer na Igreja, foi traduzido numa editora italiana. Mudaram o título. O título é Primavera da Igreja, não? Prima la Chiesa e dopo l'uomo. Antes a Igreja, depois o homem. É o título desse livro. Porque o livro faz, o Comblan faz análise do papado de mentira. Toda uma análise muito pesada. O livro é de 2001. E aí ele sonha com uma nova primavera na igreja, nesse livro. No final ele coloca essa questão. Veremos uma nova primavera? E realmente veio o Ratzinger. Aí ele quase morre. Mas depois veio Francisco, né? Então acho que apesar de todas as limitações, gente, as limitações do Papa Francisco em relação à igreja são as mesmas do nosso governo federal em relação ao que tivemos, entende? Que destruiu uma série de coisas, porque os dois papas foram anticonciliares. Tentaram enterrar o Concílio Vaticano II. Então não é fácil recuperar, trazer à tona, trazer de volta, né? Mal comparando, né, padre? Você que é da conjuntura, mas mal comparando, mas é um pouco isso. Porque realmente, um dia, eu perguntei, um amigo nosso que vai também estar um dia aqui com vocês, disse, Comblan é muito hierárquico. Ele fala muito de bispo, anda muito com o bispo, fala com o bispo, as escolas têm que apresentar para o bispo. Eu ouvi aquilo, né? Falei, eu não concordo com você, mas ele realmente tem isso, mas ele é tão ligado ao povo. Olha, Comblan tinha um monte de cartas de pessoas pobres que escreviam para ele, as missionárias do meio popular, uma coisa linda, o pessoal nem sabia escrever português, escrevia para ele e ele respondia. Quer dizer, quem mantém uma correspondência assim? Com pessoas simples, pobres, né? Então, isso é muito interessante. E aí, um dia eu perguntei a ele, Comblan, você é muito... Alguém disse que você é muito hierárquico, muito assim, voltado, sempre está preocupado com o bispo, conversando com o bispo. Aí o Comblan disse, olha, é porque, infelizmente, o bispo tem, sim, o poder de abrir e de fechar. E eu acho que todos nós experimentamos, de certo modo, isso. As coisas fluem melhor quando o bispo veste uma camisa. E a gente encontra mais resistência quando não tem esse apoio. Isso é uma verdade. Então, o Comblan era muito lúcido, como isso que o padre Hermínio lembrou, né, no Vaticano. Então, ele era muito lúcido, mas ele sempre dizia, mas apesar disso, é como a água sempre encontra uma brecha. Quando a água tem que passar, se está fechada aqui, ela fura ali, mas a água passa, né? E a gente é um pouco esse papel, sempre foi assim na igreja. E como eu disse, as grandes transformações sempre nasceram de uma minoria. O Pedro Ribeiro diz a mesma coisa.
sendo muito generoso, 5% da população é protagonista, o resto quer ser mesmo pau mandado, quer ser conduzido. E no trabalho popular a gente sente muito isso. Olha, o povo parece que quer ser conduzido. É uma das nossas impaciências nas militâncias, nos trabalhos, né? A demora da resposta, de tomar iniciativa, de, sabe, fazer as coisas, de assumir a liderança, né? Mas isso está um pouco na análise sociológica do Pedro, eu me lembro disso dele, falou aqui numa reciclagem, eu aprendi isso aqui, uma reciclagem que ele veio aqui na Paraíba, sabe, na Arquidiocese. Então Comblan via isso, né? E aí, quando ele decidiu trabalhar muito com os leigos, foi no sentido de ajudar a levantar as pessoas, a libertar as pessoas para que elas se tornassem protagonistas, né? E eu acho que ele deu uma grande colaboração. Não só ele, eu diria, gente, quando a gente vê o resultado das eleições no Brasil, veja bem, o Nordeste, se não fosse o Nordeste, o Lula não seria eleito, claro, óbvio. Mas vamos ver a história da evangelização do Nordeste. Os padres italianos, os fideidono da Alemanha, todos escolhiam o Nordeste, todo mundo queria vir para o Nordeste. Esse pessoal fez um trabalho fantástico de base. As comunidades eclesiásticas nasceram no Nordeste, né? Muita coisa foi no Nordeste, graças a um trabalho generoso, dedicado, né? Não é não, padre Vancelei? Você tem colegas, você percebe, o próprio padre Antônio Maria e outros, né? Sabe, entregues à missão. E olha, o PT nasceu nas comunidades, não tem a menor, né? Não é, Alder? Você mesmo fazer essa análise. Então, realmente, o trabalho de base que todos nós fazemos é um trabalho de formiguinha, mas somado, aí a gente viu o resultado, entende? Quer dizer, é muito discutível o que nós estamos vivendo hoje, mas mesmo assim, contabiliza a favor do povo. Em 2010, Comblan deu uma palestra, uma conferência na Igreja Batista da Anita Garibaldi, em Salvador. Havia 300 pastores e 200 não leigos, algumas mulheres. A maioria era da Assembleia de Deus, mas tinha quem promovia era a Igreja Batista, e tinha a primeira Igreja Batista e tinha outros evangélicos. Eu assisti, eu acho que a Gabriela participou lá também, a irmã delas, e o pastor Paulo César, lá de Recife, esteve conosco. Nós fomos e voltamos de carro. E, olha, houve 7 palestrantes, o único padre, obviamente, claro, o padre Comblan, e 4 dos expositores evangélicos, inclusive o pastor, que é mais ou menos, não sei se já ouviram falar, Ricardo Gondim, ele é de São Paulo, mas ele tem uma visão fantástica. Ele disse, olha, eu tenho 2 mestres, 2 gurus na minha teologia. Teologia foi o meu 3º curso, eu decidi fazer teologia. Fiz economia, fiz administração e teologia. E um desses 2 gurus meus é o padre Comblan. Até admirei, né? Um católico. E o outro é o Ricardo Shaw, dos Estados Unidos, que ele estudou nos Estados Unidos. Aí, e outros 3 fizeram referência a Comblan, né? Então, depois disso, um dia eu perguntei por que os evangélicos estão convidando Comblan. Ele nunca teve um auditório como o auditório que teve, por exemplo, em Salvador, de católicos, muito menos de padres. O padre não queria ver ele nem pintado, né? Nunca ele era convidado para, assim. E aí o pastor me disse, olha, porque ele fala do evangelho. E o evangelho é comum a todos nós. Ele não fala de doutrina. Ele fala do evangelho, sabe? E nessa conferência fizeram a pergunta a ele,
o que ele achava do governo Lula. Ó, isso foi no segundo mandato do governo Lula. Aí ele disse, olha, eu não tenho condições de falar, de dizer, de fazer uma análise. Há muitas ambiguidades. Então, eu prefiro deixar que a história responda. Daqui uns anos, a história vai dizer se foi bom ou se não foi. Ah, porque a pergunta era o governo Lula em relação aos pobres. Eles, daqui a 20 anos, os pobres vão dizer. Mas não precisou 20 anos, porque os pobres realmente disseram. Olha, onde eu morei, meu município foi 82%, mas o povo disse, quem fez alguma coisa, a gente mudou, a gente começou a ter banheiro, começou a ter casa, que era tudo de taipa, sabe, de palha, pegava fogo, as casas lá, todo ano tinha diversos incêndios, queimava tudo, só não queimava a família que saía correndo. Então, assim, é muito impressionante que a vida dos pobres mudou e o acesso aos bens de consumo aumentou impressionantemente, apesar de todas as mazelas que a gente condena e das coisas que a gente acha, né? Vamos ver agora como é que ele vai se comportar, porque ele vai ter que fazer uma opção, tá vendo? Que as alianças, ó, aí. A única questão do horário. Deixa pronto. Como, fechar. Para poder concluir eu acho que... e escutar alguma isso. Bom, mas então, esses pontos que eu coloquei, né? A mística, o olhar, o escutar, o estar a caminho e tendo sempre a referência do pobre como o centro da nossa missão. Porque, gente, a pirâmide social, quem são os ricos e os médios? É o mínimo da população. Nós temos que trabalhar com o povo, a população. Todos nós, de certo modo, estamos mais próximos dos pobres do que, apesar de termos nossos privilégios, mas... E é esse povo que tem que levantar e fazer a sua história. No Equador foi assim, os indígenas levantaram e 2 vezes depuseram o presidente do Equador. E Comblan disse, quando ele começou a trabalhar na formação de ministros indígenas com o bispo dos índios, Dom Leônidas, os índios não levantavam a cabeça, eles andavam só olhando para o chão. E eles não podiam andar na calçada na cidade de Riobamba, que era a sede da diocese. Eles tinham que andar no meio da rua. O povo, os ricos descendentes de espanhóis não aceitavam, né? E o bispo, 80% da diocese indígena, igual São Gabriel da Cachoeira aqui no Brasil, ele priorizou, cuidou, nomeou ministros da palavra indígenas, preparou, Comblan ajudou todo esse processo. E é impressionante essa capacitação das pessoas. E nós todos sabemos, todos nós, como as pessoas, quando têm oportunidade, podem se desenvolver. E olha, eu sou de Minas, me criei lá até os 21 anos. Mas eu digo a vocês, para mim o povo mais inteligente do Brasil é o nordestino, viu? Porque é impressionante. Eu disse isso ainda na Bahia há pouco tempo, porque é impressionante. Com as condições que tinha, quando eu cheguei, a escola em Minas já era muito mais qualificada. Quando eu cheguei, que eu vi professoras, porque como ela fazia a gente visitar, né? Então eu fui lá em Taumatá, no município de Mari, visitei uma escola, né? As 4 séries numa única sala com uma única professora. Eu disse, rapaz, bichinha é muito inteligente para aprender a ler e escrever nessa realidade. Né? Ainda tem muito assim. Pois é. Entende? Mas é impressionante. Então, a oportunidade, daí que Comblan foi esse homem abridor da oportunidade, né? Porque as verdades da igreja não são exclusividade dos padres nem das freiras, não. Deve ser de todos os cristãos. Nós é que temos que levar para frente o legado de Jesus Cristo, todos nós, né? Bom, então era isso um pouco que eu queria dizer. É um pouco apaixonante, assim, ver Comblan agora, quantos anos? 12 anos depois, né, da morte dele, mas, sabe, ele soube plantar as coisas e hoje a gente vê muita coisa confirmada pelo Papa Francisco, né? Quando foi para publicar a primeira versão do livro, que custou para sair porque a Paulus não aceitava
as 3 versões, né? Mas o Frei Luiz estava do meu lado naquele tempo. Ele disse: espera, vai achar sim quem vai publicar tudo. É por fidelidade autoral que se tem que publicar tudo primeiro. Então aguarde. Irmã Ivone Gebara disse a mesma coisa. Vamos aguardar. E foi ela que arrumou essa editora, sabe? Então, o Dom Luiz disse, não tem problema se não demorar, porque isso que ele fala nesse livro póstumo, isso que ele estava escrevendo, isso daqui a 50, 100 anos ainda vai ser atual, né? E aí a gente lê livros dele hoje, de 40 anos atrás, que é impressionante as coisas que ele coloca, sabe? Então, eu acho que é um legado muito interessante. E só para terminar, então, Dom José Maria Pires, diversas vezes encontrou comigo e disse, Mônica, Comblan faz uma falta para a gente, especialmente lá na Assembleia, na reunião da CNBB, a gente percebe. Ele nunca foi assessor lá, mas Comblan falava as mais duras verdades com aquela tranquilidade, mais aquela vozinha dele, até hoje foi o único que nos questionou realmente como bispos. Ele dizia, né? Então, ele sentia muita falta disso. Muitas vezes Dom José repetiu isso. E realmente é verdade. Como Tânia disse, eu queria que ele fizesse análise da conjuntura, sabe? Sabe? Pois é, então, gente, agora as perguntas aí. Então,